Saudações rubro-negra, salve, salve nação. Deixei aqui dois cortes da SPM Brasil. Que nossos comentaristas achou do jogo de hoje em Botafogo 2, Flamengo 0 pelo Campeonato Brasileiro, a quarta rodada. São 3 jogos em seguida que o Flamengo não vence, um empate e 2 derrotas. Foi lamentável o jogo de hoje, o Flamengo. Esperava uma vitória pelo menos de 1-0, mas não veio. E próxima semana tem, quarta-feira que vem, tem Flamengo e Amazonas pela Copa do Brasil. Espero que o Flamengo ganhe esse jogo. Certamente vai ganhar, mas o jogo de hoje foi humilhante para a torcida do Flamengo. Se você é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha o vídeo. Link na descrição como crédito da SPN Brasil. E deixe seu comentário abaixo o que você achou do jogo de hoje. Flamengo 0, Botafogo 2 pelo Campeonato Brasileiro. Salve, salve nação. Bora para o vídeo. Boa, Rafa, trazendo aí o repercute dessa partida pra gente também. Jogo hoje pela manhã. E os jogos em que o Flamengo não teve finalizações certas no Brasileirão desde 2016. Derrota para o Sport 1-0, 11 finalizações tentadas, isso em 2016. Em 2023, derrota para o Bragantino 4-0, 7 finalizações tentadas. E hoje, contra o Botafogo, também derrota 2-0, 14 finalizações tentadas. Zinho, eu quero ouvir você sobre esse clássico carioca, sobre esse Flamengo. A gente falava muito aqui antes de começar o programa, o Zé até na abertura brincou ali da equipe da ciência e tal, porque ao longo da semana foi essa a conversa, né? De segurar, de pensar nesse clássico também, na Libertadores meio de semana, enfim. E aí um Flamengo que acaba derrotado para o Botafogo e acho que sem apresentar esse desempenho que se esperava da equipe, Zinho. Assim, o resultado é justo, né? O Botafogo fez a sua parte, fez o seu jogo, a sua estratégia montada, mas muita gente criticou o Tite porque ele poupou, ou alguns jogadores não podiam ir mesmo, mas outros ele poupou. Eric Pulgar, Pedro, Arrascaeta, e coincidência ou não, quem sai por problema de lesão é o Pulgar e o Arrascaeta. Então, se eles sentiram hoje é porque eles não estavam bem para jogar no meio de semana. Então tem que tirar um pouco a paixão, a emoção. Isso tem que ficar mais com os torcedores. Tem todo o direito. Não podia escalar, tinha que botar titular. Mas eu, particularmente, vou pela razão. Eu fui atleta, fui jogador, tem desgaste, tem um departamento médico, existe uma equipe de trabalho e que traz informações para o treinador para ele escalar o time. Se foi mostrado para o cara que tinha jogador com problema físico, com risco de lesão, e para você jogar na altitude, pior ainda, o cara com um resfriado ou está com o nariz entupido, algum problema, vai para altitude, piora. Você é 100% fisicamente, vai para altitude, você não joga da mesma forma, e eu joguei várias vezes na altitude, você sente mesmo. Então, passou esse ponto. O torcedor tem o direito, o cara é apaixonado mesmo, tem que falar, eu queria o jogador assim, o que. A gente também, eu agora como comentarista, quero que os melhores jogadores joguem todos os jogos. Mas tem uma equipe de trabalho. Existe os clubes hoje estão municiados, bem diferente da nossa época, né, Zé Elias? Hoje tem muito mais informações. Agora, o jogo, primeiro tempo, o Flamengo foi melhor que o Botafogo. Ou pelo menos teve mais posse. O jogo todo teve mais posse de bola, mais finalização. Não foi, aí sim, a palavra que foi usada pelo nosso grande Rafa, eficiente. E o Botafogo foi. O Botafogo, no primeiro tempo, também não faz um grande jogo. O horário atrapalha, sim. Eu vou te falar que, quando eu acordei, eu fui para a igreja. Eu nem assisti o jogo na íntegra. E eu indo para a igreja, eu falei, cara, vai ter jogo agora. Porque foi 11 horas, exatamente no horário. Falei, cara, 11 horas. Eu, dentro da igreja, estava com calor, passando até meio mal. Eu falei, cara, imagina os caras dentro de campo agora. Para correr, estava 35, mas dentro do campo estava mais de 40. Influencia. Cara, não estou aqui como advogado do Tite, não. E tanto é que ele falou,
Botafogo foi merecedor. E eu também acho que foi merecedor. Encaixou os contra-ataques, bem estruturado, bem arrumadinho. Jogada ensaiada linda, maravilhosa. Faz o gol no início do primeiro tempo, que dá um aspecto diferente pro jogo. O Flamengo tem que ousar, tem que sair mais. E o time encaixado, sem o Tiquinho, ele jogou com 3 caras de velocidade ali, Júnior Santos, Savarino e Luiz Henrique. E o Eduardo vindo como meio armador, que se transforma num atacante também. Muito bem estruturado o Botafogo e mereceu. Agora, 11 horas é ruim pro Flamengo, pro São Paulo, pro Corinthians, pro Fluminense, pro Botafogo, pro Sport, para todo mundo. Com 40 graus, o rendimento não é o mesmo dos atletas. Botafogo, merecidamente, até o momento, não sei como é que está o jogo do Bragantino, é líder do campeonato. O Zinho toca em pontos importantes, a gente brinca dessa história da ciência, mas o próprio Zinho já falou, né? Nós não estamos mais no dia a dia, a gente também não acompanha tão de perto para ver o treinamento, além de toda a estrutura que os clubes têm hoje para saber quem escalar, também sabe-se quem está treinando melhor ou não. Eu acho que a questão em relação ao Flamengo é que a gente já viu esse Flamengo desempenhar mais com o Tite. Né? A gente falava agora há pouco do Corinthians, parece que o trabalho regredia na pequena amostragem que se tem. Acho que em relação ao Flamengo, talvez a cobrança seja essa. E pelo plantel que essa equipe tem também. E o Botafogo, a gente olhando também como já de imediato, esse trabalho do Arthur começa a aparecer. Começa a surtir efeitos também. É importante destacar que é um trabalho é início e que ele mesmo vai ter problema daqui a pouco, que o Arthur vai daqui a pouco perder jogador por contusão, algum time vai perceber como o Botafogo tem jogado. É início de trabalho, mas até agora é espetáculo, né? Porque consegue pontuar, que conseguiu uma grande vitória na Libertadores, agora tem um caminho pela frente. Em relação ao Flamengo, Glaucio, eu fecho com você. A gente já viu o Flamengo jogar mais. Tanto que durante muito tempo, a gente falou aqui que não podia normalizar o Flamengo não tomar gol. Isso era muito fora do normal. Sim. Isso era muito legal. E conhecendo o Tite, ficava aquela sensação. Esse time encaixando defensivamente, cheio de jogador bom. A gente pontuava o equilíbrio nesse momento, Marra. Daqui a pouco... Era o que esse time mostrava. A sensação era, daqui a pouco vai. E me parece que agora é um momento de dúvida, ele vai ter que achar o melhor time de novo, começa mais competições, ele começa a perder mais jogadores, não é fácil. Mas eu esperava, nesse momento no Campeonato Brasileiro, o Flamengo priorizando a competição, pontuando bem, com o planejamento de, daqui a pouco tem a Copa América, vai perder alguns jogadores, mas já construiu uma certa gordura. Não tem gordura. Não tem gordura. Eu esperava o Flamengo pontuando mais. Não, eu acho assim, eu acho que a gente tem que esperar mais desse Flamengo, né? Quando o Tite fala assim, eu vou poupar, né? Vou segurar jogador, porque a ciência, até fiz a brincadeira sobre a questão da ciência. O problema é que esses jogadores que entraram, se você colocar em qualquer outra equipe do futebol brasileiro, serão titulares. Né? E aí você espera o quê? Uma performance melhor, um desempenho melhor, um nível de jogo melhor. Né? Porque, assim, é aquela história, querendo ou não, você acaba entrando no grau de comparação. Pô, o Flamengo no Campeonato Carioca era um, no Campeonato Brasileiro é outro. Ou seja, nós temos que nos readequar ao pensamento sobre o time do Flamengo. Lembrando que, enquanto ele insistia com o De La Cruz pelo lado e o Gerson centralizado, ele não encontrou esse equilíbrio. O time não conseguia jogar bem. Quando sai o Gerson, ele traz o De La Cruz para dentro, né, e o De La Cruz joga como jogava no River, aí ele acerta e tem esse time, tem o equilíbrio. O que eu vejo agora muitas vezes, né, de novo, é a mesma coisa que a gente fala sobre o Fluminense, sobre os times que são lá no topo e que todo mundo observa e fala assim, eu vou jogar contra o Flamengo, eu vou jogar a vida. Né? Vou jogar, é o jogo do meu DVD, é o jogo que vai me dar um contrato novo. É isso, realmente, de fato, é isso que acontece. Ou seja, o time do Flamengo hoje, você já começa a entender como funciona o mecanismo, como é que você tem que marcar, e aí vai para o lado individual. Aí você pega o lado individual, por exemplo, tem determinados momentos que o time não consegue jogar. Hoje eu vi algumas vezes, por exemplo, Pulgar sozinho no meio campo, porque o De La Cruz, por característica, vai embora, e aí é natural, né? Ele vai embora, só que o que acontece? Ele passava na frente do Arrascaeta.
E aí o Arrascaeta, quando perdia a bola, o Arrascaeta ficava um pouquinho mais, aí o Arrascaeta tinha que dar um pique para poder tentar voltar e recompor, para ter um pouquinho mais de meio campo, para ajudar um pouco mais o Pulgar. Algumas coisas que eu acho que precisam ser ajustadas, por quê? Porque nós estamos no Campeonato Brasileiro, Libertadores, daqui a pouco tem Copa do Brasil também, ou seja, a exigência vai ser maior, a expectativa vai ser maior, porque se você não esperar do Flamengo, com o elenco que tem um bom futebol, você não pode esperar de mais ninguém. Né? Esse que é o grande problema, esse que é o grande desafio. Sobre jogar 11 horas da manhã, eu também acho que eu sou contra, porque em determinadas situações a temperatura está muito alta, é difícil de você jogar, difícil de você desempenhar um bom papel. Só que assim, o Tite não pode falar pra gente, o Tite tem que cobrar o seu dirigente, o Tite tem que cobrar o seu presidente que aceita esse tipo de situação, porque o dinheiro que ele arrecada é para pagar o salário do Tite também. É para pagar o salário dos jogadores, ou seja, financeiramente, não vamos deixar. Não, vamos deixar não. É assim que funciona, Tite, porque se a gente não jogar dessa forma, o teu salário, não vou poder te pagar o que eu pago. Eu não vou poder pagar o que eu pago para os jogadores. Então, diria Vanderlei Luxemburgo, isso pertence ao futebol? Não é? Que ele fala, pertence ao futebol? Então, o Tite não pode externar isso. O Tite tem que cobrar da diretoria. Não aceitem esse tipo de jogo. Não é para ter esse tipo de situação, porque pode prejudicar o desempenho da nossa equipe e o desempenho também das equipes adversárias. Eu só vejo isso, acho que é uma incoerência, né? Porque o Flamengo, como todas as outras equipes que irão jogar 11 horas da manhã, aceitaram esse tipo de situação. Mas o calendário, eles não assinaram? Só um minutinho, não assinaram esse tipo de situação? Não sabiam o que ia acontecer? Sabiam, eles assinam, os presidentes assinam, e os treinadores, os diretores não falam nada. Falam a público e quando não vem o resultado, aí começam a falar do calendário. Então, assim, eu acho que primeiro tem que haver uma cobrança interna. Tem que sentar, fazer o planejamento, vai fazer o planejamento, beleza. Então, vem cá, presidente, vamos sentar e vamos conversar. Mas eu já peguei o dinheiro, eu já assinei, já estamos contando com o nosso budget, né? Inclusive em futuros lançamentos, porque acho que o Flamengo tinha isso também. Vamos jogar até semifinal, então vamos contar financeiramente até a semifinal da Libertadores ou até a final, alguma coisa assim, que é já o lançamento, né? O dinheiro no futuro, vamos dizer assim, que eles já contam no caixa. Então tem muitas coisas que o futebol, que abrangem o futebol nos bastidores, e aí não pode vir a público e falar, olha, é ruim. Todos nós já sabemos que é ruim. Todos nós já sabemos que é ruim. Agora, precisa cobrar dos presidentes dos clubes aceitarem esse tipo de situação. Eu acho que só tem um ponto, que o jogar às 11 horas da manhã já tem um bom tempo aqui no Brasil que se joga. A questão é, antes esses jogos eram mais no inverno. Era lá para... Eu sei que nem tem tanto inverno rigoroso assim no Brasil, eu sei disso. Mas uma coisa é jogar agora, nessa época do ano. E como o Zinho destacou, tá muito quente. Esse ano é um ano mais quente. As previsões de calor... Tem outro ponto, Mário. Pois não, Zinho, eu não vi. Vai esquentar mais, né? Não, até para contribuir no seu comentário, tem outro ponto. Eu, como atleta, né, como ex-atleta, eu não gostava de acordar cedo. E muda toda uma rotina para o jogo de 11 horas. Sim. A alimentação muda totalmente. Então o cara não está acostumado. Mimimi. Cara, eu estou dando a minha opinião. Minha opinião. Eu, quando era jogador, preferia jogar às 5 horas da tarde ou à noite, porque você já tem uma rotina de dormir tal hora, de acordar tal hora, de se alimentar assim. O cara tem que acordar porque ele precisa se alimentar 3 horas antes do jogo. Você chega no estádio no mínimo 1h30 do jogo, então vai fazendo as contas. Esse cara não conseguiu dormir 10 horas da noite, dificilmente um jogador na concentração dorme 10 horas da noite. Não dorme. Pelo menos eu era assim. Eu dormia sempre mais tarde. Às vezes o café da manhã era até facultativo. Então eu era um que acordava mais para a hora do almoço. Então mexe e atrapalha. Olha, além de falar dessa temperatura que estava 40 graus no Rio de Janeiro. Ruim para o Botafogo, ruim para o Flamengo. Se o Flamengo tivesse ganho o jogo e o treinador do Botafogo citasse, falaria a mesma coisa? Concordo. 11 horas da manhã com 40 graus, e olha que eu joguei a Copa do Mundo meio-dia, hein? Com 40 graus, e a gente sofria. E ganhamos, né? Só pra gente agora nessa reta final já arrematar,
projetar um pouquinho, porque o meio de semana tem Copa do Brasil. O Flamengo recebe o Amazonas e o Botafogo faz um confronto de Série A contra o Vitória, primeiro jogo no Rio de Janeiro. Quanto que um clássico como esse condiciona esse meio de semana? Nossa, eu acho que o Flamengo por jogar em casa, assim, eu acho que não tem tanto, não vai ficar lambendo ferida, sabe? Assim, vai tentar ganhar jogos. Não tem muito disso. Claro que o clássico dói um pouco mais, claro que dá uma incerteza, porque o time que não tomava gol começou a tomar gol. Existe ainda uma desconfiança nesse trabalho do Tite? Eu acho que o momento... Um pé atrás ainda? Sim. Pelo que a gente vê, pelo que a gente conversa, o torcedor está meio olhando assim, o que está acontecendo? Porque não esperava isso. O Flamengo vem de 2 derrotas. Isso não é comum. É comum para um clube do tamanho do Flamengo. Mas o Tite é muito bom, o elenco é muito bom. Eu acho que não dá para olhar para esse momento e falar que não vai, sabe? Mas entender a desconfiança dá para entender, porque é normal desconfiar. Eu acho assim, eu acho que o Tite nos últimos 15, 20 dias vem em determinados momentos dando algumas declarações que são, no meu modo de ver, infelizes. Você não pode, como treinador do Flamengo, você pode até trabalhar internamente isso, você pode até pensar isso, mas você não pode vir a público, olha minha gente, não vai dar humanamente, é impossível ganhar os 3 campeonatos, nós vamos jogar, mas é impossível ganhar os 3 campeonatos. Olha, eu ganhei o campeonato mundial, mas eu perdi tal coisa. O torcedor flamenguista, ou qualquer torcedor do seu time que monta um elenco como monta o Flamengo, que gera expectativa pela qualidade do seu elenco, não espera que o seu próprio treinador, que foi 6 anos treinador da seleção brasileira, que é considerado o melhor treinador do futebol brasileiro, tal, venha a público e comece a dar desculpa. Porque a impressão que dá é que ele já está preparando a situação caso o Flamengo não consiga ganhar alguns campeonatos. Eu acho que seria mais fácil, olha minha gente, nós temos um bom elenco, nós iremos disputar todas as competições dentro daquilo que nós poderemos fazer, de acordo com a situação do clube, dos jogadores, tal, porque nós temos várias competições, mas nós iremos buscar os campeonatos. Nós iremos competir para ser campeão, para sermos campeões nas competições. Então, eu acho que tem muitas coisas que elas vão sendo somatizadas pelos torcedores, e aí quando você fala esse tipo de situação, aí depois você poupa no jogo contra o Milionários, empata, aí depois você espera o próximo jogo, você segura, aí não consegue jogar, aí perde, aí empata, aí joga com duvidado do trabalho, porque ele é bom treinador. O Tite, para mim, é um dos melhores treinadores que nós temos no futebol brasileiro. Mas algumas coisas contribuem para que os torcedores e as pessoas que estão acompanhando o Flamengo comecem a falar, opa, peraí, tem alguma coisa. Aí é como eu falei no começo, a comparação. Mas no Campeonato Carioca, então o nosso time não é tão forte assim. A gente não pode ficar prestando atenção só no Campeonato Carioca. Então a gente vai ter que se readequar ao futebol agora. Porque é como eu falei, se o Tite está reclamando com o elenco que tem, sob calendário, então os outros times que não têm a mesma condição que o Flamengo tem, não têm o elenco que o Flamengo tem, o que eles devem fazer? O que eles vão fazer durante o campeonato? Vão jogar toalha? Porque, olha, nós não temos condições. Nós não temos um elenco de 24 jogadores, para cada posição, 2 jogadores de um mesmo nível. Então, isso tudo que eu acho que pesa na cabeça dos torcedores, isso tudo que eu acho que os torcedores começam pô, peraí, o Flamengo tem o melhor elenco, o Flamengo tem um time bom, o Flamengo tem o melhor treinador, por que não pode competir? Se a ciência está aí para ajudar, para você tirar o jogador que pode lesionar e você coloca um jogador que teoricamente é do mesmo nível, é para você manter o nível de performance, é para você manter a qualidade de jogo que você apresentou no jogo anterior e não ter essa queda como o Flamengo tem em determinados jogos. Então aí que eu acho que o torcedor flamenguista está se apegando, os discursos do Tite pós-jogo. Então isso tudo eu acho que não é uma coisa que se esperava do Tite nesse momento. E isso vai se desgastando. Sabe como acaba isso? Com vitórias. Com vitória você acaba tudo, com convincente, aquela vitória de 2-0, 3-0, convincente, aí o torcedor fica feliz, o Tite começa a trabalhar tranquilo, de certa forma, para poder dar sequência. Mas eu acho que é isso que tá pegando pro Tite nesse momento. Não. E aí?
vai ficar, poupa aqui, poupa lá e tal, não sei por quê. Assim, essa poupança que o Tite está fazendo, por enquanto, me parece que não está rendendo frutos. O time... Poupou na Libertadores. Os titulares jogou hoje. Coincidentemente, se machucou Arrascaeta e Pulgar. Impressionante, né? Vai jogar mais. Precisa jogar mais e todas as desculpas, entre aspas, do Tite são plausíveis. Todas plausíveis. São pontos. Todas plausíveis. E a grande Ele não está errado. E a grande questão hoje no Flamengo, para mim, não passa muito, nem mesmo por rodízio ou pelos jogadores que ele está poupando. O time hoje estava descansado, certo? E mais por uma questão de time. O time do Flamengo ainda não é o que o Tite quer. O time do Flamengo ainda não é equilibrado. E tudo parte disso. A partir do momento que a gente tem um técnico que valoriza o equilíbrio e o time não consegue, primeiro, ter efetividade no ataque. E o Flamengo hoje começou o jogo bem. O primeiro tempo foi... O Flamengo poderia perfeitamente ter aberto o placar no primeiro tempo, né? Foram 25 minutos de uma superioridade inegável do Flamengo. Você viu o John no segundo tempo? Exato. Não apareceu mais. E nem no primeiro, nas chances que o Flamengo criou, conseguiu criar um grande incômodo para o John. O John não vê o Flamengo hoje jogar por dentro. E tanto é que, contra o Botafogo, no segundo tempo, acabou virando refém de cruzamentos. Salve, salve, nação. Se você é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo. Ajudar nosso canal a crescer. Eu conto com todos vocês, nação rubro-negra. Deixe seu comentário abaixo o que você achou do jogo de Botafogo 2, Flamengo 0. Impressionante como o Tite fez o time vinha sem tomar gol e agora são 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe o vídeo. Continuação aqui com o vídeo. Embora nação rubro-negra. Contra o Palmeiras também foi assim, né? A mesma coisa. Jogar por dentro. E a única vez que conseguiu jogar por dentro contra o Palmeiras levou perigo pro Everton. A Arrascaeta batendo de fora da área. Mas esse jogo por dentro do Flamengo minguou. Então, desde a saída do Everton Ribeiro, essa formação diferente... O próprio Gabigol. Gabigol. E eu entendo essa formação porque se potencializa velocidade dos atacantes. O Flamengo tem bons atacantes, bons pontas. E, ao mesmo tempo, ele tenta o equilíbrio por meio da recomposição desses caras pelo lado. Só que, por outro, ele perdeu esse jogo por dentro e, consequentemente, ele ajudou a baixar de rendimento um cara que é fundamental, que é o Arrascaeta. O Arrascaeta hoje está vivendo uma má fase, são 8 jogos que não tem participação em gol do Arrascaeta. Para um meia da qualidade do Arrascaeta, isso é visível. O torcedor do Flamengo sente falta do Arrascaeta. E sente falta não é só porque está vivendo uma má fase, mas muito porque o jogo do Flamengo deixou de ser associativo pelo meio. E o que se esperava do Flamengo com o De La Cruz? Poxa, o De La Cruz, companheiro do Arrascaeta na seleção uruguaia, os dois são amigos, têm afinidade. O Flamengo vai jogar, os caras vão fazer muitas tabelas ali, vão incomodar e quase não se associam. O Arrascaeta hoje, muitas vezes, voltava para a defesa para fazer saída de bola e o Arrascaeta preso entre os 2 volantes do Botafogo. Então, não estou dizendo que é o sistema pode continuar dessa maneira, mas está faltando variação ao Flamengo para fazer esse sistema funcionar melhor. Não só para o time ser mais equilibrado, mas para jogar mais por dentro e, de certa forma, usar melhor o grande craque do time, que é o Arrascaeta. Em relação à rotação de elenco, especificamente no caso do Flamengo, tem uma questão que sempre me vem à cabeça, porque eu já cansei de ver incontáveis debates, e já participei de vários deles, em que a discussão era: o time reserva do Flamengo ficaria em qual lugar no Campeonato Brasileiro? Verdade. O time do Flamengo reserva seria titular em quais outros times do Brasil? E aí a gente chega à conclusão que boa parte dos reservas do Flamengo seriam titulares em vários times do Brasil. Ora, qual é a vantagem de um clube investir o que o Flamengo investe? Contratar os jogadores que o Flamengo contrata, para ter no banco de reservas jogadores quase do mesmo nível do time principal, se não para usar esses jogadores. A gente passa boa parte do ano dizendo que o Flamengo tem 2 times de nível de seleção, e aí quando o técnico usa esse elenco, ele é criticado por isso. E a gente está vendo, os jogadores estão se machucando. O Everton Cebolinha se machucou, o Arrascaeta se machucou, o Pulgar se machucou. Os jogadores estão se machucando.
E é claro que a preocupação da comissão técnica é que mais jogadores se machuquem. Eu acho que a gente pode discutir a estratégia. Poderia então ter segurado mais no Campeonato Carioca para que agora esses caras estivessem menos desgastados e por isso talvez tivesse que rodar menos do que rodou? Porque seria com essa sequência de jogos, Palmeiras, Bolívar, Botafogo, seria inevitável rodar. E com um elenco desse é para rodar mesmo. Talvez a estratégia devesse ser discutida. Agora, eu acho que é um contrassenso da nossa parte como imprensa, como um todo, não daqui, evidentemente, mas da imprensa como um todo, a gente chegar à conclusão que o Flamengo tem 2 times que brigariam por Libertadores do Campeonato Brasileiro e a hora que o técnico usa jogadores que estão no banco, a gente falar que o time está muito enfraquecido. Porque o time, de fato, é muito forte. Mas aí, Zupac, o bumerangue volta para o Tite. Porque tudo bem, a gente pode não criticá-lo pelo rodízio, pela poupança, mas a gente pode criticá-lo pelo fato de jogadores com essa qualidade não entregarem o mesmo. Sim, o time não está, o time caiu de rendimento, há outros trabalhos do Tite em que a filosofia dele aparecia em jogos em que o time não era o titular. Sim. E aparecia. Quando ele é campeão em 2015 pelo Corinthians, ele ganha um jogo do São Paulo de 6-1 nos reservas. E olha que ele nem é um técnico muito afeito a ficar rodando o time. Não é a característica dele. Então. Mas, de fato, o time vive um momento ruim. Eu acho que isso vai além de estar preservando... Sim. E não é preservar, né? É não ter condições de colocar o cara em campo. Então, aí o bumerangue tem que voltar para ele, porque com o material humano que ele tem, com os 2 times que ele... Eu não gosto muito dessa ideia de, o segundo time do Flamengo ficaria em que lugar? Não ficaria em lugar nenhum, porque ele não jogaria junto. Sim. Né? Então, mas esse sentido de... Por que o time oscila tanto? E mesmo algumas coisas que eram elogiadas, o tal equilíbrio, ele era muito elogiado quando ele dá ao Flamengo aquilo que o Flamengo não tinha, que era uma consistência defensiva, mais no Campeonato Carioca. Agora, quando o time começar a minguar na frente, que é o que está acontecendo, eu concordo que teve um primeiro tempo superior ao Botafogo, mas superior sem oferecer perigo, sem chutar para o gol. Sem o goleiro do Botafogo participar do jogo. Um ataque imprevisível. É isso que está pegando para o rubro-negro. E a gente não pode... Falta de futebol, né? É isso. Falando... É o desempenho. Não é trocar jogador, vai jogar A, vai jogar B, vai jogar C, vai jogar D. Está jogando bem. Sim. Quem tiver em campo, joga bola. É isso. Vamos lá, produz aí, mostra pra gente qualidade coletiva. E não mostra. E nesse caso, né, Eugênio, nem me parece que estão cobrando do Tite o tal do espetáculo. Estão entendendo a característica... Mas o torcedor do Flamengo tem razão. Produtividade. Não, além da produtividade, tá bom, não vai dar espetáculo, mas vai ser seguro. E esse time do Flamengo não tem sido seguro. Quanto à estratégia que o Zupac falava, uma coisa aqui, a nossa Dani Boaventura, que daqui a pouco vai chegar com o Sport Center, ela até lembra aqui, o pulgar foi por causa de um pisão, não é uma questão muscular, né? Tem um pisão ali no pulgar, então é uma outra questão. Ele torceu o tornozelo. Exatamente. O professor que faz o programa comigo diariamente de manhã, né, o 360, sabe da minha maneira de entender isso. Eu acho que o Flamengo funcionou bem em 2022 com o Dorival, quando ele separou o time do Brasileiro, o time das Copas. E a coisa ia. É claro que o time das Copas era mais forte. Acho que faltou o Dorival em um ou outro jogo entender que poderia ter dado uma reforçada no time do Brasileiro. Porque ele foi criticado por isso, por ter aberto mão do Brasileiro. Sim. Mas ele foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Sim. O saldo foi positivo e não correu riscos no Campeonato Brasileiro. Eu, desde o início do ano, tenho falado sobre isso, que, no meu modo de entender, o Flamengo poderia perfeitamente colocar time A e time B e seguir adiante, porque tem jogador para fazer isso. Mas não é a opção. Eu entendo. A opção de você ir trocando 3, 4, 5 jogadores de um jogo para o outro, ela pode até dar certo. Pode. Mas o time não está conseguindo provar isso em campo. O time não roda. E é isso também. Não só deixou de ter uma produção ofensiva. No Campeonato Carioca, ele tinha uma produção ofensiva maior, porém perdia muito gol. Sim, sim. Parecia um pouco displicente, meio assim, naquela última hora de definir. Eu vou fazer a qualquer hora. E perdia muito gol. Agora ele não cria mais essas chances. Sim. E quando cria, continua perdendo também. E passou a sofrer mais porque o nível dos adversários subiu. Então os adversários, quando atacam... O gol do Luiz Henrique hoje é uma beleza de finalização.
como ele pega de primeira naquela jogada bola. treinada, Tremendo golaço. ele falou, não tinha dado certo no treino, mas no jogo deu. O jogo deu, faz parte. Que ele deveria ter tomado o cartão amarelo pela máscara que vestiu, diga-se. sim. A regra não foi cumprida. Agora, o que me chama a atenção na queda de rendimento é uma previsibilidade do sistema ofensivo do Flamengo. Porque o grande diferencial desse time é o poderio ofensivo. E o Flamengo caiu de rendimento nesse setor também. E o que acaba estourando lá atrás. Né? Porque se o Flamengo tivesse, tá tomando muito gol, mas ofensivamente estivesse trabalhando muito bem, o fato de ofensivamente ser mais eficiente acaba, por consequência, protegendo lá atrás também. Sim. Né? E o Flamengo ele tá mais previsível na frente e tá tomando bola nas costas e sofrendo alguns gols que eu não estava acostumado a tomar. É um momento de queda de padrão de jogo. Né? E é muito importante. E o Tite admite isso, né? E é importante que se reconheça isso. O Flamengo caiu de rendimento e está jogando mal. Agora, vamos analisar a subida de rendimento do Botafogo, né? Com certeza. Afinal de contas, venceu o Clássico 2-0. Tá com uma bela campanha no Brasileiro, hein? Claro que sim. Bela campanha, depois que o Arthur Jorge assumiu. Teve uma derrota, né? Pro Cruzeiro. Pro Cruzeiro. Aquele 3-2, podia até ter evitado aquela derrota, enfim, mas conseguiu se reerguer de alguma forma na Libertadores, o caminho é um pouco árduo, mas conseguiu se reerguer e consegue um bom início de Campeonato Brasileiro e já mostrando alguma coisa ali que o próprio Arthur Jorge hoje já falou na coletiva que, né, já tem um caminho ali traçado, Eugênio. Tinha perdido para a LDU também, né? Na estreia dele. Era ele já, não estava no banco? Já era o primeiro jogo dele. E perdeu na sequência para o Cruzeiro. E aí ele começa a desenvolver o time. Semana passada, quando o Botafogo goleou o Juventude, eu até postei na minha rede social, nasceu o Botafogo de Arthur Jorge. Isso não queria dizer que ele estava pronto, Sim. mas que você conseguia identificar ali que o técnico começou a mexer, a trabalhar o time. E tinha ideias. O Botafogo tinha ideias naquela partida, teve ideias contra o Universitário. Hoje foi uma ideia diferente. Acho que também funcionou. No final das contas, funcionou. Mas Mas foi uma ideia... partindo até da mesma plataforma, mas com execução diferente. Sim, até pelo adversário. Como eu falei aqui, quando a gente comentava o Fluminense e Corinthians, o Corinthians e Fluminense, cada jogo te propõe uma situação. O jogo hoje te propunha o Flamengo do outro lado. O Flamengo jogando com a maioria da torcida, no Maracanã. Então, o Flamengo é um time que tem volume, qualidade para... Opa, eu vou jogar. E o Flamengo, no primeiro tempo, ele tem esse controle do jogo. Até no segundo tempo, territorialmente, também tem. É o jogo, basicamente, do Botafogo na defesa e o Flamengo no ataque. Se a gente for resumir a partida, o Botafogo tem algumas escapadas, faz 2 gols, poderia ter feito um terceiro, numa finalização do Jefinho, que desvia no Rossi e sobe. Todas elas situações de gol que o Flamengo não chegou a ter com tanta clareza, né? O Flamengo tinha, rondava algum chute do Luiz Araújo, que passava mais ou menos perto, roda daqui, roda dali, e parava numa defesa muito bem postada. Queria destacar um jogador que ganhou posição no Botafogo, pouquíssimo comentado, mas que hoje, para mim, foi o pilar da defesa do Botafogo, o Bastos, o zagueiro. Ele teve presente em quase todos os desarmes na área, todas as bolas que chegavam ali. O Lucas Halter, do outro lado, também teve uma partida razoável. Mas o Bastos ganhou a posição do Barbosa. Sim. E com méritos. Depois sai o Lucas, o Barbosa entra e o Bastos vai para a direita e continua tendo muita efetividade ali. Né? Porque quando começou a temporada ele era um reserva, ele veio ano passado. Eu mesmo duvidei muito dessa contratação, porque era um jogador pouquíssimo conhecido por aqui. Mas nesse momento, nesse recorte do Arthur Jorge, ele identificou esse cara que está merecendo o espaço. E hoje... ele foi muito ativo no combate às ações ofensivas do Flamengo. Baixou um Adrielson no Bastos. Baixou um Adrielson. E o Botafogo é isso. O Adrielson do primeiro turno, né? E mesmo do segundo, eu acho que o Adrielson ainda se salvou daquela hecatombe toda, né? Lá. Né? Teve a expulsão lá contra o Palmeiras. Mas é um Botafogo montado para isso. Hoje foi uma vitória da transição, né? Tem muito jogador de qualidade lá na frente, muito jogador inteligente. Não, cara, é brincadeira. Do meio pra frente, esse Botafogo é interessantíssimo. Eu acho que essa é a ideia que o Arthur Jorge tem. Eu preciso potencializar essa turma da frente, de alguma maneira. Hoje foi muito competente nas duas metades. No primeiro teve aquilo que o pessoal fala de saber sofrer. Isso. Né? E nem sofreu tanto. Se postou de uma maneira que não foi aquele sofrimento de ficar pedindo para o primeiro tempo acabar, pelo amor de Deus. Estava controlado, né? Estava com o controle no segundo. A questão é assim, vou enfrentar o Flamengo. Como é que eu posso surpreender o Flamengo?
exatamente do jeito que o Arthur Jorge fez hoje. Nota 10 dentro da proposta. O próprio Tite reconheceu isso. Ele vem Você tentando... dá 10? Você dá 10, professor? Sim, 2-0 Você estava no falando jogo. no camarim ali que É verdade. essa questão de nota é diferente. Não pode dar 10. 10 pra quem 10 para Deus e 9 para Pelé. Então é só até Essa é na 8,9. bola de prata. Ah, Mas como tá. time, Então assim, entendi. ideia de jogo. Ah, Se bem que a então gente dá entendi. nota para técnico também. Aí 10... 10 nunca é, né? Não, né? Vamos botar um 8,5, 9. 9 hoje, vai. Próximo. 9. Foi bem, Uma foi vitória bem. contra o Flamengo, cara. Você não viu a festa da torcida lá, mexendo com o Gabigol? Sim, nossa, essa do Gabigol. Você gostou disso Se aí, você não viu, infelizmente não podemos colocar aqui, também não posso falar, mas se você não viu, Vai lá que veja. você acha, na E internet essa coisa você da acha. provocação de torcidas, é a provocação saudável, legal, a brincadeira, né, a tiração de E o onda. que eu acho Isso é interessante muito bacana. nessa ideia do Arthur Jorge de usar os pontas todos que o Botafogo tem, né? É que esses jogadores, eles não são aqueles pontas que só tem como característica correr pelos lados. Sim. Todos eles podem cair por dentro em algum momento. Jefinho terminou o jogo como centroavante. Júnior Santos atuou centralizado durante a maior parte do tempo. O Luiz Henrique ele pode pisar também. O Savarino pode fechar por dentro também. Então ele vem conseguindo usar bem as características desses jogadores todos. Inclusive com o Eduardo, que é o meia e está jogando no lugar do Tiquinho e também consegue Eu ia te flutuar. perguntar Né? esse o Tiquinho, então. Nesse jeito de jogo do Arthur Ele Jorge. briga e com o Tiquinho? Eduardo pela vaga. Quem tiver melhor vai jogar. Tiquinho do primeiro turno, que era incontestável no ano Não, passado. o Tiquinho esse no ano- primeiro turno joga. Sim. É que o Eduardo do primeiro turno também joga. Pois é. Outra pessoa. Tiquinho voltou a ter confiança. Ele não tá no Mas nível esse que ele esquema jogou do no Arthur passado. Jorge é melhor com Tiquinho ou sem Tiquinho? Eu ainda acho que o Tiquinho é um jogador muito interessante de se ter, mesmo num time com mais mobilidade. Porque o Tiquinho não é um centroavantão. O Tiquinho tem qualidade com a Ele bola no abre. pé, Muito tem inteligente, mobilidade. né? Então vejo que dá para encaixar perfeitamente e principalmente para ele tentar mais esse movimento de aproximação com o Júnior Santos. Tá. Júnior Santos é um tanque ali pelo lado direito, mas funciona e tem funcionado muito bem nesse sistema com 2 atacantes ali na frente, e os além volantes dos pontos. também, né? Porque ele tem jogado, hoje jogou com Danilo e Marlon. Ele pode jogar com Gregor e Danilo, com Tietê e com Marlon. Então ele tem 4 volantes e 4 atacantes, pelo menos, não, e mais do que 4 atacantes, né? Ele tem os pontas, mais o Tiquinho, mais o Eduardo. Que todo mundo em condição, ele pode rodar dentro dessa ideia e fazer várias formações diferentes e manter, até fisicamente, eu acho que isso é importante, para esse jogo que o Botafogo faz, e o Botafogo do primeiro turno, dos melhores momentos do Luiz Castro, era um Botafogo muito físico para o seu jogo, com e sem bola. Então acho que é a maneira que ele encontra, se ele conseguir compensar de fato o Botafogo no jogo sem bola, e a derrota para o Cruzeiro foi um jogo em que com os 4 atacantes, sem bola o Botafogo foi muito permissivo, hoje já foi bem menos, né? Se ele de fato conseguir equilibrar esse com e sem bola, ele vai conseguir rodar bem os volantes que ele tem e os atacantes que ele tem, mantendo o time sempre muito fresco e sempre muito vertical. O árbitro da partida hoje foi o Rafael Klaus e foi envolvido numa polêmica danada aí por causa das declarações do Textor, das denúncias do Textor envolvendo os resultados de alguns jogos, e o Klaus estaria envolvido aí nesse processo. O Klaus também deve ser ouvido e tudo. E a gente tem inclusive esse lance aí, ó, que é uma falta que origina aí o gol do Botafogo, mas para mim não é falta. Tô falando que é uma falta porque... É um pedido de falta. Exatamente. Os jogadores do Flamengo, principalmente o Fabrício Bruno... É o Diego Hernandes aí, Eu né? sou alto e o Hernandes foi e meteu o cotovelo na minha costela ali. Entendeu? Então, foi falta, isso aí não podia ter sido falta e tal, etc. De verdade, para mim isso não foi nada. Queria ouvir vocês. Também não marcaria E aí depois falta, eu quero Também entrar no não Rafael marcaria, Klaus. não. É verdade. Mas sabe qual é a questão? Manda aí. 99% das vezes o árbitro marca essa falta. No Brasil, há uma cultura de que se o atacante encostar no zagueiro, ele marca a falta. Então, o zagueiro já está acostumado com isso. Ele sentiu que o atacante chegou junto, ele cai, normalmente o árbitro vai marcar a falta. E aí, quando não marca, ele fica no vácuo. Ué, E o Klaus muito bem posicionado. cadê a falta que normalmente o cara dá? Olha, Eu acho que essa é a questão da cultura. E o assistente muito Melhor próximo, ainda, né? de frente, se é uma falta flagrante, ele levantaria a bandeira e não Tem aconteceu. o Klaus, tem o assistente e tem o VAR. E aí a narrativa fica totalmente viciada, porque se ele marca falta, aí é o Botafogo lá com o argumento de que, o relatório, eu manipulei e tal. Se ele não marca falta, é o Flamengo falando, tá vendo? O Textor, as reclamações do Textor induziram o Klaus a agir de... Aí a narrativa vai ficar totalmente viciada. Totalmente E viciada. foi uma boa arbitragem do Klaus. Sim, sim. Pra mim, a única ressalva foi um erro técnico de não ter dado o cartão amarelo pro Luiz Henrique. O Luiz Henrique
coloca uma máscara e está na regra. Se o jogador coloca uma máscara, independentemente se está atrelado a uma causa ou não. Então, o Patrick, Pantera Negra do Inter, já chegou a ser suspenso, tomar o 3º amarelo por colocar uma máscara. Então, isso aí já tem até jurisprudência e o Klaus falhou. E até muita gente, mas era para ter sido expulso. O Luiz Henrique, logo depois do gol, como ele não tomou amarelo, ele faz uma falta, toma o cartão, mas se ele tivesse o amarelo, por causa da comemoração, provavelmente não faria esse tipo de falta. Mas, de fato, o Klaus falhou, teve um erro técnico, mas a arbitragem, como um todo, foi boa. Agora, só não é legal também, e o Bruno Henrique falou isso, né? Vamos mostrar o trecho? Eu já sei o tá que você aí? vai falar, temos o trecho. Que o Klaus... Vamos mostrar o trecho Não aí, sei vamos se lá, falou, porque a narrativa viciada, né? Vamos lá. Usou o argumento que ano passado a gente fez um gol igual que o Botafogo fez hoje. O jogador, não lembro quem foi, meio que empurrou o Tietê por trás e seguiu o lance. A gente não vê o ano passado, a gente quer saber de hoje. Aí depois dessas polêmicas do presidente do Botafogo, falou um monte de coisa, a gente não sabe o que pode acontecer. Aí, no jogo 1-0, um gol, na minha visão, foi irregular, acaba que atrapalha, né? Então ele usou esse argumento, não sei o porquê. Então, se o Botafogo falar de lá, então o Flamengo vai ter que começar a falar também, outras equipes também vai ter que falar, porque assim não pode ser desse jeito. Primeiro, tá aí, era isso que você ia falar, né, Bruno? Primeiro que o árbitro não tem que justificar nada, não tem que argumentar nada. E recorrer a um episódio anterior, então, aí está se perdendo completamente, né? Ele perde a razão. Não sei se ele falou isso, o Bruno Henrique está falando, daqui a pouco ele aparece e diz que não falou. Na análise do áudio, ele é correto na interpretação, justifica o argumento que o Fabrício Bruno se jogou. Exato. Ele faz uma análise técnica. Muito mais ali fazendo aquela análise do que ainda mais com um jogador de futebol, né? Falando. Tem aquele caso do Daronco, lembra, com o Hulk? Sim. Também errou, ficar trazendo coisas de outros jogos. No momento em que o próprio Klaus, de uma certa maneira, está envolvido nesse barulho todo do texto, ele foi hoje árbitro dessa partida, a revelia do Botafogo. É bom lembrar que a escala do Klaus saiu antes do nome dele, né, ser levantado ali como árbitro envolvido. O Botafogo pediu que ele fosse retirado. Exatamente, o que não poderia ter sido feito. Só para lembrar, né? Agora, eu concordo, William, com uma parte que o Bruno Henrique coloca ali. A pressão sobre a arbitragem sempre existiu no futebol brasileiro. Né? Há muitos e muitos anos. Sim. Você sempre reclama hoje pensando no jogo de amanhã. Mas eu acho que o vulto que essa situação agora tomou, vai Senado Federal, CPI, e não sei o quê, depoimento, convoca A, convoca B, convoca C, isso cria um ambiente no futebol brasileiro, numa população brasileira que já sempre levanta a suspeita de tudo, está sempre duvidando das pessoas, da intenção das pessoas. Quando você leva isso para um Congresso Nacional, senadores envolvidos, você dá vulto à reclamação, coloca num nível mais alto. Embora, mesmo que você não tenha comprovações, você tem lá um estudo que indica indícios, mas não tem prova de nada. E aí o que acontece? Você gera um ambiente no futebol brasileiro em que começa todo mundo a passar do ponto. Aconteceu no sábado, Grêmio e Bahia. Foi. O Renato tirou os reservas, acabou o jogo. Acabou, e citou o Textor na coletiva. Claro, porque isso contamina o ambiente do futebol. É claro que hoje o Klaus vai para o jogo sugestionado. É claro que ele vai. Ele vai ser chamado na CPI. Como assim, você está apitando muito? Mas vem cá, ele apita muito. O que todo mundo pede é o quê? Um árbitro FIFA para apitar os jogos. E que muita gente considera o melhor do país. Aí você bota o cara para apitar muito, você está apitando muito. Não, mas ele não apitou sugestionar. Ele não teve um desempenho de sugestionar. Não, estou colocando que ele teve desempenho. Mas ele naturalmente vai para o jogo com a cabeça pensando na situação. Pressionado. Agora, ele apitou bem. E tem mais um capítulo nessa história. Foi colocado a exceção da máscara. Mas ele está ali...
tem uma empresa aí que está online Isso aí que eu queria chegar, porque tem mais te esse monitorando para saber o que você está fazendo e tal, não sei o quê. Tem mais esse capítulo, que o Textor contratou a Good Game, né? De novo. Que é uma empresa especialista nessa coisa de monitoramento, de arbitragem. É um monitoramento computadorizado. E o jogo hoje, Flamengo e Botafogo, passou por esse monitoramento já. Precisamos lembrar que no Campeonato Carioca, a Ferg também contratou a Good Game e nem por isso tivemos uma arbitragem exemplar no estadual. Bem lembrado, bem lembrado. Então, assim, agora todo jogo do Botafogo vai ter isso. E aí, nossa, eu realmente não sei, eu gostaria de... Reclamação agora então. Ganha aspectos... Tecnológicos. Exatamente. Reclamação por inteligência artificial. Eu realmente não sei se alguém sabe. A gente deveria ter algum tipo, nós como jornalistas, inclusive, deveria ter a oportunidade de entrar em contato com todo esse processo, não sei se vocês já tiveram contato, para entender direitinho como é que funciona, da onde tiram determinadas conclusões, como a gente já viu. Não, eu entrei no site de dessa movimento empresa de jogador e tal. Eu entrei no site dessa empresa. Porque isso cria um clima... E fiz uma busca também para saber... que outros lugares do mundo ela teve essa projeção que ela está ganhando repentina. Eu confesso que até o início do ano eu não conhecia. Sim. Nunca tinha ouvido falar. É que está sendo... desculpa, Eugênio, mas está sendo vendida uma ideia de que o que a empresa levanta é pronto e acabado. A verdade, isso, ela revolve a nisso, terra. O que você vai fazer com as minhocas é outro Quem problema. acredita nisso entendeu? é o Botafogo. O Botafogo vende essa narrativa. O Botafogo, como instituição, claro, né? É que ele quer continuar acreditando na narrativa que ele implementou. Então, antes era um relatório, se a gente lembrar, antes do papo... O Botafogo é esse Textor, né? Como instituição. Ele é o dono, exato. Antes do papo sobre manipulação de resultado por parte dos atletas, era um relatório que, segundo o Botafogo, né, a sua figura principal, era um relatório consistente de que os erros de arbitragem haviam transformado o Campeonato Brasileiro. Evidentemente, esse relatório não colou, porque não tinha por que colar, e aí pulou para o relatório de manipulação de resultado por parte dos atletas. Então, de acordo com todo o material que o Botafogo acredita existir, ele está convencido de que os árbitros e os jogadores estão todos eles manipulando contra o Botafogo. Eu queria entender por quê. Mas assim, no futebol brasileiro, a história diz que já tivemos vários escândalos. Tudo bem. E aí a gente vai puxar o fio da história, tem muita coisa. É máfia da loteria esportiva, máfia do apito, escândalos recentes de apostas, escândalos de corrupção na CBF. Então, isso daí, o futebol brasileiro não é imaculado e qualquer pessoa que chegasse aqui e eu tenho uma pulga atrás da orelha em relação ao futebol brasileiro, alguém ia parar para escutar, porque nós temos um histórico que realmente incrimina o sistema como um todo. Agora, o que o Textor fez, e ele prestaria um grande serviço ao futebol brasileiro se ele dissesse: eu tenho um mecanismo novo, baseado em inteligência artificial, que detecta falhas de arbitragem, problemas no sistema, possíveis manipulações em jogos como um todo. E aí, sem colocar o fator clubístico à frente desse suposto interesse de moralizar o futebol brasileiro. Quando o Textor coloca os interesses do Botafogo em fazer um revisionismo sobre o campeonato do ano passado, qualquer credibilidade que pudesse ter essa tecnologia, ou os relatórios, ou as evidências que o Textor tem, cai por terra. Porque o que está falando pelo Textor é o interesse como dono do Botafogo e não o interesse como alguém que chegou para moralizar o futebol brasileiro. E esse é o grande ponto. Porque pode ser que a CPI ou investigações complementares indiquem alguma possível manipulação, indiquem que, de fato, houve árbitros que se venderam e até agora as evidências não caminham para isso. Mas pode ser que alguma coisa seja comprovada. Só que a maneira como o Textor fez é irresponsável. Não se torna correta. E aí não é invalidar possibilidade de haver qualquer esquema de arbitragem, de manipulação de apostas. Por exemplo, o Klaus que apitou o jogo de hoje. Muita gente já queria que o Klaus nem apitasse o jogo de hoje. E já tem gente imaginando, o Klaus devia ser afastado enquanto não esclarecer isso. Pronto.
Só que esse já vai afastar o árbitro. Sem nenhuma prova de nada. Sem nenhuma... Não, nada. mas pediram para paralisar campeonato. Para paralisar campeonato. Então começa um barulho muito grande acho que em cima de coisas isso- que ainda não são palpáveis. Sim. A partir do momento que você tiver coisas palpáveis, aí você pode pensar nessas medidas. Sim, Enquanto você tem indícios a partir de inteligência artificial e tal, isso não é garantia. Inclusive, pesquisando sobre essa empresa, né, como eu falava, existem outras empresas na Europa que que tentam fazer propostas semelhantes. Primeiro, não achei nenhuma reportagem de um grande país citando abertamente isso. Tem uma participação numa questão na Bélgica, de algumas suspeitas em que eles teriam colaborado, só que tudo, pelo que é dito ali nos relatórios, tudo fica muito, como a gente diria na gíria aqui, nas internas, não ganha a mídia como ganha aqui. Porque esse tipo de coisa tem que ser feito, minha maneira de entender, assim, olha, chega aqui as autoridades competentes, eu tenho indícios, vamos pesquisar isso aqui, ver se está acontecendo aqui, para depois que tiver alguma coisa comprovada, você levar isso a público. Senão, você corre o risco de afetar todo o ambiente do futebol brasileiro. Exatamente. Que já envolve está acontecendo. uma indústria muito grande, que é a vida de muitas pessoas que sobrevivem a partir do futebol. Só para terminar, o Textor é um cara que construiu a vida dele em cima de empresas de tecnologia. E são empresas de tecnologia, algumas que têm pouca duração, porque vende, revende, junta com outra. Essa empresa, essa Good Game, foi fundada em 2019. E acho que é a primeira vez que ela está tendo uma visibilidade no mundo. Então não dá pra gente ter garantia. E outra, você olhando o portfólio, a maneira como eles se vendem, eles colocam assim, eles estabelecem fatos do jogo, como assim, erro, possibilidade de manipulação ou manipulação certa. Como é que eles podem garantir que tem manipulação certa? Não pode garantir nada, esse é o ponto. Porque ele tá olhando porque ele achou que o cara errou, o jogo correu menos. O cara corre menos por uma enormidade de é uma circunstâncias. série de fatores, gente. Pelo amor de Deus, é muito subjetivo. Se a empresa assistiu o gol que o Lucas Silva fez contra hoje, o cara pronto, vai pensar, mas isso é futebol, sabe? Nossa isso é senhora. futebol. Será que teve algum movimento do Manuel e do Felipe Melo no gol do Wesley ali que pode mostrar alguma coisa? Olá, meus amigos, se inscreva no canal, deixa o like, comenta abaixo do vídeo o que você achou do jogo de Botafogo 2, Flamengo 0. Seu comentário é muito importante, eu gostaria de ler os comentários aqui no vídeo. E veja amanhã no próximo vídeo. Salve, salve nação. Agora Copa do Brasil, depois Campeonato Brasileiro e Libertadores. Os próximos jogos do Flamengo. Então se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. E até a próxima. Salve, salve nação. É nóis.